Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos, e a gente vai falar nessa entrevista com o professor Celso Flecha, professor de língua portuguesa e redação, e a gente vai falar do edital da CETAP para o CEOP, que é a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará. Obrigada pela sua presença, professor. Obrigado, Karina. Mais uma vez estar aqui com vocês, ajudando os nossos alunos, né, Karina? Aqui é assim, eu sempre comento que quando sai um edital, eles esperam que nós leiamos, que nós, né, façamos a análise para depois que eles fiquem tranquilos, né? Porque na realidade, né, quando sai o edital, eles dizem, professor, já saiu o edital, o senhor já leu? Parece que eu que sou obrigado a ler. E a gente aqui faz essa análise para eles, né? Pois é, né? Muito obrigado pelo convite. Você já é habituado aqui na casa, habituê das nossas entrevistas, sempre abrilhantando aqui com orientações nas provas discursivas, que são hoje, há muito tempo já, não é recente, né? Uma parte muito importante, né, da prova, não só a língua portuguesa, que está em toda a prova, mas a produção de texto é muito importante. Nesse edital agora para a CEOP, né, para a Secretaria de Obras Públicas, tem cargo de nível médio, alguns cargos de nível superior. O que o candidato deve esperar dessa prova discursiva? Vai ter língua portuguesa, as questões objetivas lá, e vai ter a prova discursiva. O que o candidato deve esperar da CETAP nessa prova discursiva? Fala um pouquinho para a gente. Olha só, Karina, eu não vou nem te dizer assim em relação o que espera da CETAP. Nós temos visto que desde o último concurso, que foi para técnico em enfermagem, né, aplicado pela CETAP, foi organizado pelo Estado, né, foi feito pelo Estado, nunca havia prova, nunca tinha tido prova de redação para cargo de técnico em enfermagem. Nunca. Tá bom? E o que acontece? E todo mundo criticando. Eu não sei se tu chegaste a ver a nossa vice-governadora que estava fazendo uma live e todo mundo questionando. Ela não estava falando sobre esse concurso, ela estava falando sobre outra coisa e todo mundo questionando por que de haver redação no curso de técnico em enfermagem. Ela disse que a partir daquele momento, todos os concursos do Estado teriam redação, porque eles tinham muitos problemas na parte de escrita. Então, seria uma prioridade do governo, a partir daquele dia, redação. E todos os concursos tiveram redação. Olha, interessante. Eu concordo que a pessoa tem que saber se expressar por escrito, né? Os documentos, qualquer profissional, qualquer servidor, ele vai preencher documentos, ele vai se comunicar através de escritos. Verdade. Né? E o que acontece, Karina? Aí, a partir deste momento, a partir deste concurso, nós percebemos, por exemplo, do cargo de técnico em enfermagem, tá? Desculpa, foi a SEMAS, né? Que houve, a CETAP questionou sobre o processo PDCA, uma ferramenta da área administrativa, tá, ok? E eles perguntaram como que o processo PDCA poderia melhorar o atendimento, tá, ok, na área administrativa. Eles criaram uma determinada situação. Muito específico. Eles criaram uma determinada situação do tipo, uma funcionária foi chamada pela coordenadora dela e dizendo que algumas reclamações tinham sido feitas do atendimento dela. E ela questionava como é que ela poderia usar o processo PDCA nisso. Né? Então, assim, foi já um alerta. Perfeito. Quando foram feitas as provas de técnica em enfermagem, eles perguntaram 3 formas de uma pessoa com crise de diabetes ser atendida. Olha, bem específico da área, específico. Não fugiu do... Isso. Né? Quando foi para a prova da Santa Casa, na área administrativa, eles usaram outra ferramenta da administração e para a parte de saúde, eles questionaram pessoa com pressão alta, como que ela poderia ser atendida também. Tá me entendendo? Então, o que a gente percebe, Karina? Que eles estão usando temas ligados à melhoria no Estado, à qualidade do Estado, no atendimento, tá entendendo? Aí, o que a gente diz? Poxa, olha, a CEOP, né? Eu até brinquei, a gente sempre brinca entre nós, porque eles já usaram as ferramentas PDCA, já usaram a R2... Até esquece o S2 da não sei o que, H lá que tem uma, tá ok? E ainda não foi usada a SWOT, né? Tá ok? Talvez então essa venha agora. Pode ser tá usada. Bom? Mas eles sempre fazem questionamentos assim, né? Então, nada impede que, mais uma vez, eles façam temas voltados para essa
para essa área. Então, na verdade, tu já está meio que respondendo a minha segunda pergunta, de como é a prova discursiva da CETAP. Isso. CETAP tem um acervo grande de provas discursivas? Sim, é aquilo que eu estou te falando. Dá para o candidato treinar? Dá, perfeito. Mas é bem melhor, Karina, que ele dê uma olhada na prova das SEMAS para cá. Tá bom? Todos os concursos do Estado, tá bom? Inclusive, na DPE, que não foi a CETAP, que foi a Legale fez uma pergunta também da área administrativa. Ele perguntou o que você, enquanto profissional, vamos supor, da área de direito, poderia fazer para melhorar o atendimento da defensoria. Então, nesse contexto, a tua orientação seria também o candidato associar o conteúdo dele, do conteúdo programático, especialmente o específico, né? Perfeito. O que a gente fala é assim, o pessoal de ética, o pessoal da área de administração, eles praticamente têm acertado todos os temas de redação. Todos eles. Porque envolve exatamente a área deles. É a área do conteúdo programático que eles estudam para as questões objetivas. Isso. Vão ser cobrados também na... Porque, na realidade, Karina, a gente diz assim, o aluno ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que fazer um banco de dados para que ele possa ter argumentos para fazer a defesa dele. Tá me entendendo? Então, nas aulas em que eles estiverem vendo o pessoal de ética, o pessoal da administração, quando eles estiverem falando sobre as ferramentas, tá ok, certo? Tá? É necessário que eles já façam isso, porque com toda certeza, conhecendo a CETAP, virá mais um tema voltado para esta área. Dentro dessa área. E aí treinar sobre esses temas para poder estar preparado. Perfeito. Né? E treinar especialmente sob a orientação de um professor, corrigido. Né? Perfeito. Porque a gente tem muitos contatos, por exemplo, com professores da área, e a maioria dizer, Flecha vai fazer isso, olha SWOT, olha RH, não sei o que, olha Flecha, tá ok, tá? Geralmente é isso. Para fazer uma correção numa preparação dele, é uma dúvida agora que me surgiu. Um aluno está se preparando agora, ele está produzindo textos discursivos sobre esse tema. Teria que ter um professor de redação e um professor da área específica de administração ética para corrigir a parte da língua portuguesa e a parte do... É necessário, como em qualquer correção de concurso, ou qualquer correção de redação, Karina, a base que é nos passada é feita pelo profissional da área. Ele faz o espelho com a fundamentação. Aí nós vamos enquadrar aquela fundamentação no modo como o candidato desenvolveu. Entendi. Tá me entendendo? É como, vamos supor, se você dissesse, Flecha, vamos fazer um simulado, vamos discutir o direito administrativo, tá ok? Como ferramenta na qualidade de atendimento. Ótimo. Aí você elabora, tá ok? O tema, aí você diz, Flecha, olha, o candidato, para poder fundamentar, ele tem que citar esse artigo, esse artigo, esse artigo. Aí tu passas para mim. Na hora que eu for ler o texto do candidato, se ele não citar aquilo, eu vou dizer que ele não tem fundamentação. Não tem fundamentação, entendi. Então, nem é necessário especificamente dos profissionais de duas áreas corrigirem. Não. Basta o espelho. Só o espelho que é passado para vocês corrigirem, né? Só ótimo, o espelho. Ótimo. Tá bom? E agora vamos falar de língua portuguesa, tá? Como é língua portuguesa, né? Na verdade, o edital, até olhei, ele já distribui a quantidade de questões. Isso. Né? Como é a CETAP cobrando língua portuguesa? Olha, Karina, é o que a gente diz, a CETAP ela é extremamente gramatiqueira. Destas 10 questões, espere no máximo uma de interpretação e o restante de gramática. A CETAP é extremamente gramatiqueira. Tanto é, Karina, que vale ressaltar, até voltando para a parte discursiva, a CETAP ela divide a correção dela em 2 partes. 5 pontos para a parte de gramática, 5 pontos para a área de estrutura. Eu vi no edital os pontos que ela vai avaliar. Aí o que acontece? Na parte de gramática, ela divide em coesão, estrutura do período simples, pontuação, regência, acentuação e ortografia. Esses 5 itens. Tá. Só que fique pasmada. É necessário que os alunos vejam isso. Para cada erro nesta área, eles abatem 0,25%. Menos 25%. Gente. É 0,25%. Então, 0,25%. É muito alto o erro. Isso é assustador. Tipo, 4 erros, 1 ponto. Isso. Perfeito. E, por exemplo, vamos supor que na área de pontuação... Arriscar todo mundo ficar até devendo. Né? Vamos supor que na área de pontuação, não é verdade? Que vale 1 ponto.
Tá bom? Perfeito. Se você teve 4 problemas de pontuação, você zera essa parte. Então, em pontuação, você tira 0. Aí algumas pessoas dizem, Flash, eles não analisaram pontuação. A gente diz, não é que eles não analisaram, você ultrapassou a linha. Você teve mais de 4 erros, zero. Aí, se você já zerou, não vão ver os outros erros. Isso, você já atingiu o limite máximo de erro. Por exemplo, em cada parágrafo, Karine, é necessário que o candidato sinalize. Por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a princípio, quando ele for para o segundo desenvolvimento. Além disso, quando ele for para a conclusão. Portanto, vamos supor que ele não faça essas conexões. 0,25, 0,25, 0,25, 75 décimos. Aí ele teve mais 4 erros de pontuação. 1,75. Só ele já perde. Então, ela é bem rigorosa. Ela é gramatiqueira ao extremo. Bem gramatiqueira. E eu acho, assim, que é uma dificuldade grande dos alunos. Isso. Gramática. Porque ela é grande, a nossa gramática é complexa, bem detalhada, né? Detalhista. Então, acho que é uma dificuldade. Isso. Aí, o que acontece, Karina? Aí você vai e... Prova de português, prova de língua portuguesa da CETAP. Não há uma prova dela que ela não cobre crase, que ela não cobre regência, concordância verbal. Ela nem quase explora a nominal, ela explora muito a nominal, a verbal. Pontuação é sagrado. Então, aí nessa tua listinha já está quase às 10. Ela usa muito, às 9 gramática. Ela usa muita significação de palavras. Por exemplo, ratificar, retificar. Ela cobra muito essas histórias. Ela cobra muito retomada de pronomes. Na parte de sintaxe, ela usa muito regência, crase, concordância, tá ok? Pontuação e colocação pronominal. Ela usa muito isso aí. A gramática pesada. A parte da sintaxe. Foi aquilo que eu mandei para você. A parte da sintaxe, o candidato tem que dominar bastante por causa da CETAP. Isso. Então, focar. Você faz pelas provas anteriores de CETAP, seria uma de interpretação. E 9 de gramática. 9 de gramática. Então, tem que focar. E isso não tem para onde. Ela não trabalha muito com interpretação, Karina. Ela não trabalha, não há quem faça. Tá bom? Ela fez uma prova da Polícia Penal. Ela fez uma prova da Polícia Penal. Nesta prova, Karina, ela colocou 2 textos extensos. O primeiro texto ocupava a folha todinha, o segundo texto ocupava a folha todinha. Ela não fez nenhuma pergunta de interpretação. Só gramática em cima desses textos. Que aí o candidato tem que retomar. Isso. Aí o que a gente aconselha? No dia da prova, não lê primeiro o texto, leia primeiro as questões. Porque você vai perceber que em algumas questões você não precisa do texto. Então, vai lendo primeiro as questões, que às vezes você nem vai depender de ler o texto todo. Então, primeiro lê as questões e vai só... Porque a questão orienta o que ela quer. Às vezes você não precisa do texto para responder as questões. Entendi. Muito bom. Assim, cada edital, cada concurso... Isso, cada banca, seus na mistérios, realidade, né? cada banca. Porque as bancas, é o que a gente gente comenta, né? As pessoas dizem, Flecha, se eu estudar regência, vem tudo quanto é concurso. Vem, depende do modo como a banca cobra. Depende do modo. Né? Em algumas, tu vais ficar preso a verbo transitivo direto. Em banca, tu não vai nem te perguntar o que é isso, mas ela vai te perguntar a regência. Entendi. No constitucional, tem uma variação entre as bancas, mas não é tão grande quanto eu venho percebendo em língua portuguesa entrevistando vocês. Entendeu? É interessante. É muito diferente. Na realidade, o que a gente diz é a visão da banca. É a visão da banca. Não é? Tá? Se você for para uma Sebrasp e você for com aquela gramática decorada, você não vai acertar nenhuma. Que Sebrasp é mais interpretação. Mais interpretação, mais estrutura. Isso. Interessante. Né? E já a CETAP, ela é bem gramatiqueira. Aí a gente já vai dizer para o aluno algumas coisas dá para tu decorar, alguma coisa para você treinar bastante a gramática, porque a CETAP é gramatiqueira. Entendi. E aí agora eu quero que dê aquela orientação, né, em língua portuguesa e redação, aquela orientação de estudo para quem está. Essa entrevista que a gente está gravando, as inscrições estão abertas, né? Então já vai agora nessa segunda-feira ao ar. Então dá aquelas orientações de língua portuguesa e redação para quem quer se inscrever, para quem quer fazer essa prova e ter êxito nessa prova da CETAP para a CEOP. Fala aí com o teu Vamos lá. Teu em relação à língua portuguesa,
É aquilo que a gente fala, né, Karina? A partir do momento que você pesquisa a banca, se você for lá, por exemplo, baixar as provas da CETAP, eu até digo assim, baixa as provas da CETAP, do concurso do Estado, da SEMAS para cá, que você vai perceber exatamente os assuntos, os temas de redação, tá ok? A redação deles é como a gente chama, expositiva, tá bom? Você vai usar somente as fundamentações técnicas. Por exemplo, em nenhum minuto na SEMAS, Karina, eles perguntaram o que era o processo PDCA. E muita gente se limitou a dizer o que era. Eles não questionaram o que era. Eles perguntaram assim, você sabe o que é o processo PDCA? Use-o no atendimento. Tá entendendo? Tá? Como que o que a administração direta e indireta? Faça a diferença. É só assim que eles fazem isso, tá bom? Por exemplo, o que é que a ferramenta SWOT pode te ajudar a mobilizar um planejamento? É mais ou menos isso, tá me entendendo? Então a gente pede o seguinte, né? Que quando você estiver fazendo seu estudo para redação, foque em cima disso. Foca em cima na área da ética, na área da administrativa, das ferramentas. Veja as ferramentas que já foram usadas e as que ainda não foram, que elas provavelmente virão, tá bom? Legal? Em relação ao português, a gente pede que você olhe as provas da CETAP, e a gente até brinca, né, Karina, que a gente diz assim mesmo, olha, a 6ª questão vai ser de crase, e a resposta é a B de bola. E as pessoas dizem, vocês sabem a prova. Não é. É que de tanta gente ver prova da CETAP, a gente sabe exatamente a ordem da resposta deles. A estrutura deles. Eu tenho isso na prova da OAB, na primeira fase da OAB. Eu já sei a sequência dos assuntos. A gente sabe a sequência de assuntos da CETAP. Então é aquilo, Karina. A gente diz, aprofunda na parte de sintaxe. O que é a parte da sintaxe? Regência, crase, concordância nominal e verbal, colocação pronominal, período simples, período composto e pontuação. Foca em cima disso. 80% das suas questões serão voltadas para isso. Tá? Aí depois dá uma lida em fenômenos semânticos, sinonímia, antonímia, tá bom? Uma parte de ortografia voltada para esses elementos, por exemplo, acerca de, mal com L, mal com U, tá? E dá uma olhada bastante mesmo, tá ok? Na parte de semântica. Na outra parte, só sintaxe. Ok, professor. Ótimas explicações. Sempre bom ouvir você aqui orientando. Obrigado. E eu queria que você deixasse o seu arroba para os nossos internautas, nossos assinantes. Legal, seguirem você e tirarem dúvidas, saberem onde você está trabalhando. Perfeito, seus cursos. No Instagram você pode me achar lá no @prof.celsoflecha.dj, que é a minha segunda função de relaxamento, né? Aí você pode chamar lá que a gente esclarece sim, tá bom? Perfeito, porque é assim, Karina, o que a gente diz para a redação é necessário que ele já vá treinando dentro principalmente desse critério de penalidade, que é 0,25. É assustador, gente. Verdade. É assustador. Então tem que começar a produzir, treinar no perfil da banca. Porque é assim, Karina, é como se eles dissessem assim para ti, para a tua estrutura e para a tua fundamentação, a gente vai tirar 5 pontos. Mas a gente vai tirar esses 5 pontos na parte da gramática. Tanto que eles são bem claros, eles dividem em 2 partes. Isso eu vi. E é importante que o candidato leia o edital. Eu li o edital para preparar a entrevista para você. Em que parte ele vai ser penalizado. Isso é importante. Tá? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Estamos sempre à sua disposição, à disposição dos nossos alunos, que a gente sabe o quanto eles precisam deste apoio, né, Karina? Parece assim que eles vivem assim sob a orientação, embora já estejam mais experientes do que nós em concurso, né? Mas eles precisam dessa orientação. Dessa orientação. Obrigada, e você sempre será bem-vindo aqui no nosso espaço. Obrigado a todos também, tá? E a gente encerra mais uma coluna Liberal Concurso. Eu espero você na próxima segunda-feira.